Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é terça-feira, dia 22 de julho, e o nosso tema de estudo de hoje é as 3 primeiras pragas. O nosso verso para meditar durante a semana está em Êxodo capítulo 9, verso 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Hoje, finalmente, nós vemos a continuação da batalha entre o Deus dos céus e os deuses do Egito. As 3 primeiras pragas, na verdade, todas as pragas que nós vamos ver durante a semana, está ali em Êxodo, quando o povo de Deus vê os milagres de Deus acontecendo, as 10 pragas do Egito, são pragas específicas onde Deus mostra o seu poder superior sobre os deuses do Egito. Cada uma das pragas se remete a um deus egípcio. Se você não sabia disso, agora fica sabendo. Essa foi uma batalha de deuses, uma batalha de adoração, uma batalha espiritual, em que nós vemos o poder de Deus sendo manifesto diante de pessoas que adoravam deuses, que na verdade não existiam, né? Era a ação sobrenatural do inimigo de Deus trabalhando na mente daquelas pessoas para afastá-las de Deus. Por isso mesmo, o povo egípcio não tem desculpa, porque Deus mostrou o seu poder e a sua soberania durante essas pragas que acabaram, na verdade, né, com o povo egípcio, com a economia egípcia, fazendo o egípcio realmente passar por o povo egípcio, né, e o Egito passar por uma situação bem difícil, tanto econômica quanto de todas as formas, né, espiritual, emocional, enfim, eles sofreram bastante. Por quê? Porque, como disse o verso bíblico, eles endureceram o coração diante do Senhor. Vamos então às pragas do Egito e esse embate do Deus dos céus com os deuses do Egito? Convido você nesse momento a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, em Êxodo no capítulo 7, a partir do verso 14, e diz assim sobre a primeira praga do Egito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, na verdade, para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Aí Deus vai mostrando o seu poder, né? Essa primeira praga, Moisés e Arão fazem com que as águas do rio Nilo se tornem em sangue. Todas as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Naquele momento, os magos egípcios fizeram um truque parecido, fazendo com que algumas águas também se tornassem vermelhas como sangue. Isso fez com que o coração do faraó ficasse ainda mais obstinado e ele não deixou o povo de Deus sair do Egito. Mas o significado espiritual dessa praga? Onde há água, há vida. O Egito só existiu por causa da água do rio Nilo. Na verdade, grandes civilizações só surgiram por causa das águas. Na verdade, se não houvesse água, não haveriam civilizações. Água é vida, principalmente em lugares mais desérticos, né? Você tem que ter algum rio, tem que ter uma fonte de água para que as pessoas possam se desenvolver, culturas e civilizações possam se desenvolver. E o povo egípcio começou a adorar o rio Nilo e começou a chamar esse rio de Hapi. Esse era o deus do Egito referente ao Nilo, o Nilo Deus, era Hapi. Provavelmente o nome de Moisés, olha só que interessante. Moisés, quando foi tirado das águas do rio Nilo pela princesa egípcia, ela o chamou, na verdade, de Moisés. Mas esse não é o nome inteiro de Moisés, falta alguma coisa nesse nome. E provavelmente o nome de Moisés era Moisés, ou nascido no Nilo, nascido do deus Nilo, que era o nome que se dava aos faraós, né, sempre referente a algum deus egípcio. E esse era o nome provável de Moisés. O primeiro milagre que Deus faz, a primeira praga que aparece ali, é justamente a praga que se refere ao Deus que Moisés não quis adorar. Hapi, o Deus Nilo, que era o provedor da vida. Só que eu pergunto para você nesse momento, quem é que é verdadeiramente o provedor da vida? É o Deus Nilo, Hapi, ou o Deus dos céus? É claro que é o Senhor. O Senhor que é a vida eterna, o Senhor que é a vida verdadeira, que é a fonte da vida, como Jesus disse, né? A água da vida. E aquele rio não pôde dar vida para as pessoas egípcias. O Deus dos céus, o Deus dos hebreus, era mais poderoso que o Deus Hapi, porque eles, além da água se tornar
em sangue com vermelho, né? E na verdade se tornou sangue, e os magos fazerem esses seus truques e fazerem com que pequenas porções de água se tornassem vermelhas como sangue, eles não conseguiam fazer com que a água voltasse ao normal. Isso teve que ser a atuação de Deus, por misericórdia, para permitir que o povo ali bebesse das águas, né? Sem água não teria vida, e Deus não queria que todo o povo morresse de sede. Na verdade, os milagres de Deus eram para que o povo se convertesse e não para que se endurecesse. A escolha de se endurecer era do povo. Então, nesse primeiro milagre, Deus venceu o Deus Nilo, mostrou que ele é o verdadeiro provedor da vida. Agora vamos para o segundo milagre. Depois disse o Senhor a Moisés, capítulo 8, verso 1. Chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E aí continua no verso 3, o rio Nilo, que lá estava todo cheio de sangue, né, produziu rãs em abundância, que subiram a entrada em tua casa, em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre todo o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Bom, Deus deu a advertência, olha, se você não deixar o povo sair do Egito, eu vou mandar rãs sobre vocês. O faraó não deixou, e veio mais uma praga, a praga das rãs, referente a uma deusa, a deusa rã Heket, que era a deusa rã do Egito. Como era uma deusa, os egípcios não podiam matar os sapos, as rãs que saíam, mas eles tinham horror às rãs, aos sapos. Eles era uma coisa abominável para eles. Mas eles não tinham poder nenhum sobre aqueles animais e nem podiam matar aqueles animais para se proteger, porque era referente, né, a uma deusa que eles adoravam. Agora Deus botou no chinelo o deus Nilo, que era o deus deles, e também agora uma deusa rã, mostrou que tinha autoridade sobre as rãs, poder sobre elas, que também era uma divindade dos egípcios. Deus foi dando lições uma atrás da outra. O coração do faraó também continua endurecido. Aí vem então para a gente a terceira praga, que é chamada de a praga dos piolhos. Capítulo 8, versos 16 ao 19, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. A primeira praga, eles fizeram um truque. A segunda praga das rãs, eles deram um jeitinho ali e fizeram aparecer algumas rãs também. Então eles mostraram que podiam fazer alguma coisa parecida. Mas quando chegou essa praga, não havia nenhum truque que eles conhecessem, que pudessem fazer, não havia o poder de Satanás agindo nas ciências ocultas deles, que pudessem fazer algo parecido. E olha só o que eles falaram, verso 19. Então disseram os magos do faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora, nem mesmo os magos podiam repetir ou replicar o milagre, né? Fazendo as suas ciências ocultas, parecendo fazer milagres diante do faraó. Havia piolhos, a tradução bíblica para isso pode ser piolho, mosquito ou carrapato. A gente não sabe exatamente quais eram esses animais, né? Aqui a minha Bíblia coloca como piolhos, mas se a tradução fosse carrapato ou mosquito, seria a mesma coisa, porque é a mesma palavra, quinim em hebraico. Então, seja qual for, era uma praga terrível que representava mais uma vez um deus do Egito, que era o deus Gebi, o deus egípcio da terra. Lembram que Arão ali lhe feriu a terra para criar essa praga? Então Deus estava mostrando o seguinte, olha, o meu poder é maior do que o deus da terra de vocês. Ah, Gebi é o deus da terra? Beleza. Feriu a terra e saiu a praga que castigou o povo egípcio. Nesses primeiros 3 milagres, o Deus dos hebreus mostrou que era superior ao Deus do Nilo, ao Deus das rãs e ao Deus da terra do Egito, que eram coisas extremamente importantes, eram deuses importantíssimos para a cultura egípcia, mostrando que o Deus eterno é superior a todos os deuses que o Egito tinha. E amanhã nós vamos continuar falando dessas outras pragas e dos outros deuses que se referem nessas pragas, elas sempre têm uma ligação a algum deus egípcio em que Deus colocou lá no chão diante do povo. E a questão mais triste dessa história até agora
é que o coração do faraó se endureceu. Mas não foi só o coração dele. O povo egípcio continuava endurecido diante dos milagres de Deus. Eles não estavam escolhendo, mesmo que reconhecendo, como fizeram os magos, que Deus era superior, era poderoso, era a mão de Deus, era o dedo de Deus agindo. Que a gente possa também amolecer nosso coração e aceitar a mensagem de Deus. Assim como o povo hebreu que via aquelas coisas acontecendo e davam glória pelo Salvador que estava agora libertando finalmente o seu povo da escravidão do Egito. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor. Obrigado por mostrar que o Senhor é soberano sobre todas as magias ocultas, sobre todos os deuses, sejam eles de qualquer região que exista. Porque o Senhor é Deus e os outros não são nada. Só existe um Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, e tudo que existe pertence a esse Deus maravilhoso. Que o nosso temor e nosso coração, nossa crença, seja completamente confiante no Senhor Deus dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, quero te dar um conselho hoje. Não tenha medo. Só existe um Deus. E mesmo que muitas religiões sejam movidas por poderes satânicos ocultos, como acontecia com o Egito, não tenha medo. O Senhor é soberano. Só existe um Deus. E é o Senhor Jesus. Fique com Deus, fique em paz. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.